E aí eu começo agradecendo a presença do Sávio, nosso parceiro aí de minicursos da ESIP, que está promovendo todo mês um minicurso, e o desse mês é a Introdução à Gestão de Projetos, que ele faz a introdução a esse tema. Agradeço a presença de vocês, de todo mundo que está aqui participando, e é isso, no final do minicurso, o pessoal da Junos vai mandar o certificado para as pessoas que estiveram presentes. E tá contigo, sabe? Pode começar. Ok, Celine, muito obrigado. Mais uma vez, né, bom dia também a todos vocês aí, né? Obrigado pela presença e pela confiança, né, na gente. E é sempre uma gratidão, né? A gente está compartilhando o conhecimento. Então, vamos lá, né? Vou aqui agora compartilhar minha tela para a gente começar a discutir, né, a continuidade do nosso mini curso. Pronto. Na terça-feira, nós ficamos aqui nesse ponto, né? Nós, assim, vamos assim dizer assim, uma descrição rápida, né, das 10 áreas de conhecimento da gestão de projetos. E eu tinha falado, né, antes também para vocês, que a gestão de projetos ela se dá por meio, né, as 5 fases da gestão do projeto. Quando nós estamos falando as fases juntas, aí nós nos referimos à gestão do projeto, gestão de projeto, que é essa estrutura mental e administrativa de um projeto na sua totalidade. E quando essa gestão ela é acompanhada em tempo real, né, trabalhando cada área de conhecimento dentro das suas necessidades e prerrogativas, aí então a gente chama isso então, de gerenciamento do projeto. Então, ou seja, o gerenciamento ele está a serviço da gestão do próprio projeto. E aí, nessa interface, temos essas 5 fases da gestão, né, que requer um gerenciamento, que é a iniciação, o planejamento, execução, monitoramento e controle e o encerramento do projeto. Beleza. E temos também, né, os pacotes de processo, são 47 pacotes de processo distribuídos, né, entre as 10 áreas de conhecimento e as 5 fases de desenvolvimento do projeto, como essa imagem que está aqui para nós. Aí temos aqui, ó, na iniciação do projeto, nós temos, dois pacotes de processos, no planejamento 24, na execução temos 8, no controle tem 11, no encerramento tem 2, né? Os grupos de processo. E aí, distribuído esse pacote de processo, que a gente chama também de pacote de trabalho, né? Nós vamos pegar esse material todo e desenvolver o cronograma lá no MS Project, por exemplo, aí o que a gente chama aqui de pacote de processo, né? Lá nós chamamos de pacote de trabalho, então, mas é uma linguagem que nós vamos dizer no momento que estivermos junto com o MS Project. E aqui é a distribuição dos pacotes de processo de acordo com cada área de conhecimento, né? A gente já vê com muita tranquilidade que na área de conhecimento, que é o tempo, nós temos 7 pacotes de processo, que mostra que realmente lá existe uma quantidade bem acentuada desses pacotes de processo. Então, vamos lá. Gerenciamento do tempo. Tá aqui. Aqui onde eu estou passando o meu mouse, aqui onde está o gerenciamento do tempo, com seus 7 pacotes de processos. Aí, mais uma vez também, lembrando, né, fazendo uma reprise do que eu falei na terça-feira, para a gente saber distinguir, né, entre um projeto de trabalho, um projeto organizacional e um projeto Lean Six Sigma. A gente não querer, vamos dizer assim, tirar vamos dizer assim, a essência de um para colocar no outro. Eu tenho um projeto organizacional que ele é regido pelo guia PMBOK, né? Ele segue o guia PMBOK, mas não como um caminho metodológico, mas o guia PMBOK é uma referência para as boas práticas na gestão de projetos. E o projeto de melhoria, Lean Six Sigma, ele vai seguir, né, a metodologia de MAKE, que aí tem que ser rígido,
né? Porque é uma metodologia, um caminho metodológico, e ele segue, então, nesse caminho rígido. Então, o que a gente busca é trazer esses dois mundos, né? A gestão de projeto organizacional, né? Dentro de um projeto de melhoria Seis Sigma, né? Ou seja, eu trago as boas práticas de projeto de acordo com o guia PMBOK e eu, então, vou unir com o caminho metodológico, com a metodologia rigorosa, né, do Lean Six Sigma, para desenvolver projeto de melhoria com vista a tornar esse projeto, nós chamamos de robusto, né? Projeto com alta capacidade de resposta. E aí, acho que no próximo mês nós vamos ver a parte da gestão ágil, e aí, então, assim, é bom a gente ter essa compreensão, conseguir fazer essa liga, né? Esse link, né? Essas duas abordagens, por exemplo, né? Que aí, quando for no próximo mês que nós estivermos falando da gestão ágil, aí a gente já consegue ver a coisa com mais amplitude. Como é que eu pego esses dois mundos, vou uni-los e agora vou aplicar sobre essa união desses dois mundos, que é a gestão de projetos organizacionais, com a elaboração e execução de projetos de melhoria Lean Six Sigma, tornando esse projeto, né, com uma velocidade, com tempo de resposta pautado por uma metodologia ágil, né, que a gente chama que é a metodologia Scrum. E aí nós temos aqui, né, nessa imagem, né, as 5 fases, né, da gestão do projeto, que requer o gerenciamento. A iniciação, a execução, a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e controle, e depois o encerramento do projeto. E aí, na iniciação, nós temos aqui esses 2 pacotes de trabalho, que é, primeiro, desenvolver o termo de abertura do projeto. Então, como que isso vai ser desenvolvido? Usando toda a estrutura, né, do lado do nosso Guia PMBOK, ele sempre é o norteador para que a gente possa desenvolver, ver o formato real de um termo de abertura do projeto, coletar as informações, ver as ferramentas que, para cada pacote de processo. Existem as ferramentas e técnicas adequadas, né, que a gente não pode abrir toda aqui porque é um curso introdutório, então nós não temos o tempo suficiente para abrir isso, né, assim, no maior detalhe. Nós estamos indo assim nos conceitos centrais, nos pontos centrais, para a gente entender. Então, na iniciação, na fase da iniciação, está aqui, ó, né, nessa parzinha aqui, azulzinha aqui do projeto, né, antes que eu comece o meu planejamento, começar a planejar, né, eu passo pela minha iniciação e eu vou desenvolver nesse ponto o termo de abertura do projeto e identificar, né, identificar com muita acurácia todas as partes interessadas, que são os famosos stakeholders, ou numa linguagem mais clara, mais conceitual, que são aqueles agentes, aqueles atores que eles impactam o meu projeto e também são impactados pelo meu projeto. Então, tenho que identificar quem são todos esses stakeholders, que é nessa fase da iniciação do projeto. Aí, saindo da fase de iniciação, a gente já parte para o planejamento. E aqui a gente, então, observa aqui na nossa imagem de volta, que na fase da iniciação nós temos 2 pacotes de processo, onde um vai estar lá no gerenciamento da integração do projeto e o outro vai estar lá no gerenciamento das partes interessadas, como nós vimos. Então, assim, essa imagem aqui ela também vai estar lá no PMBOK, vai estar nesse material, e ela é um norte muito bom para a gente entender onde se localizam os pacotes de processo de acordo com a sua distribuição no gerenciamento de projetos, né? Então, assim, e a gente vai se norteando, então vai desenvolvendo. Se eu estou na iniciação, eu tenho aqui, ó, eu tenho que desenvolver aqui, né, trabalhar esses processos que é referente, né, à elaboração do termo de abertura e os processos que dizem respeito à identificação das partes interessadas, ok? E aí, aqui, também, aí temos aqui também, né, detalhado esse termo de abertura do projeto, ou seja, eu sei que eu tenho que desenvolver esse termo de abertura e eu preciso saber, então, quais são as prerrogativas necessárias. Existe, claro,
né, as orientações lá do guia, mas como ele não é metodológico, ele é para boas práticas, então, assim, para cada organização eu vou ter, então, nuances ou peculiaridades que são próprias de cada organização. Mas o modelo, o documento, claro, é um documento formal, né, de sistema de abertura, eu seguindo, né, as ferramentas e técnicas, né, que o guia PMBOK nos orienta. Então, assim, a gente usa isso como boas práticas e desenvolve, então, esse termo de abertura, que é a partir desse termo de abertura, assinado, concedido, claro, pelo estratégico de uma organização, que a gente começa, então, a fazer o planejamento do gerenciamento do projeto, né? Ou seja, o gerenciamento das 10 áreas de conhecimento. E, seguidamente, é a segunda parte, que é essa identificação. Seguindo, então, saindo da parte da iniciação, a gente entra no planejamento. Aí, então, o planejamento, ele vai, então, englobar todo o projeto. Ou seja, é o momento em que se para planejar todo o projeto. O que é isso? Eu vou entender as 5 fases da gestão do projeto, né? Já entendendo o tempo, mas o tempo necessário para cada fase daquela de gestão e gerenciamento. Trabalha as 10 áreas, essa imagem é muito bem legal, porque aqui já fica muito bem dividida para a gente já ir se situando, né? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui embaixo tem a nomenclaturazinha bem bonitinha, que são as 10 áreas de conhecimento que a gente vai trabalhando uma a uma. Entendendo que a iniciação do projeto, ela se antepõe ao planejamento. Eu vou iniciar, ou seja, elaborar o termo de abertura do projeto e identificar as partes interessadas. Após essa parte bem feita, então a gente começa, então, já tendo a autorização para a elaboração e execução do projeto, então a gente começa, então, a fazer o planejamento do projeto. Ou seja, eu vou planejar todo o meu projeto, deixar ele todo planejado, né? Principalmente com muita acurácia, o que nós vimos na terça-feira, que é a linha de base do projeto, que é o escopo, o tempo e o custo do projeto. Aí vamos lá. O escopo está relacionado à proposta de entrega do projeto, qual é o objetivo que ele quer alcançar, né? O tempo está relacionado ao cronograma e os custos ao orçamento do projeto. Então, isso tem que ficar muito bem definido, muito bem explanado, né, nesse momento do planejamento, para que o projeto ele possa seguir. Né? Uma vez isso claro, então, aí agora já entra a parte da controladoria, né, que vai estar acompanhando para ver então, o resultado do projeto, que vai ser desenhado no escopo, o que ele vai entregar, e então o projeto ele começa então a ser executado. Ok? Aqui na parte do planejamento, nós temos aqui, ó, 24 pacotes de processo, né, na parte do planejamento. E aqui eles estão distribuídos por cada área de conhecimento. Então, os slides, eles estão bem tranquilos para vocês, porque vocês podem já ter, assim, uma tranquilidade quando nós estamos falando, né, os processos a ser desenvolvidos. Né? E mais uma vez eu falo para vocês assim, quer um livro que seja legal, um livro bem didático, né, que ajuda vocês no gerenciamento do projeto, que tem isso aqui tudo bem detalhado, né? Eu não mandei para vocês um livro em PDF que eu não tenho, mas é um livro que eu uso na sala de aula com os alunos, na disciplina de elaboração e gestão de projeto, que é do professor Mário Trentin, certo? É um livro da Atlas, lá o título do livro é Gestão de Projetos. Mário Trentin. Eu vou pedir para elas depois, vou pegar uma imagem do livro e vou arranjar uma forma de mandar para você. Então, quem tem interesse em seguir nessa carreira maravilhosa e promissora, né? Como gerente de projeto, que assim, é um must, né? A gente considera o gerente de projeto como uma das vamos dizer assim,
dos cargos, vamos dizer assim, dos cargos de elite de uma organização. É o gerente de projeto. É um cara que ganha bem, assim, sabe, é aquele sujeito que tem bom conhecimento, tem capacidade de entrega organizacional bem elevada. Então, assim, por isso, é assim, um profissional muito requisitado e muito bem visto, né? Então, assim, para quem tem interesse em seguir nesse caminho, se aperfeiçoar, claro, isso requer pelo menos uma pós-graduação boa na área de gestão de projeto, né? Com uma proposta curricular que seja abrangente e que, assim, os credencie para desenvolver essa função, né? O famoso gerente de projeto de uma organização. Eu acho assim, muito legal, até pelos conhecimentos que se vê nesse caminho. Então, tá, eu vou depois providenciar mais informações desse livro, e quem tiver interesse, né, vai lá e adquire esse livro, estuda por ele, né, já tem o guia PMBOK que vai ser enviado para todos vocês. E o livro ele é como se fosse o resumo, né? A polpa do guia PMBOK. É muito bom o livro, muito bom, muito bom. E da Atlas, que é uma editora assim, com um livro muito didático, não é aquele que fica falando de ciência das coisas, que o projeto nasceu lá na Primeira Guerra Mundial, não é nada disso. É na veia, é prático, ele é prático. Faça isso e isso. Veja isso. E aí você vai seguindo e vai aplicando as boas práticas dentro da realidade de cada organização. Então, aqui retomando, nós temos aqui na parte do planejamento, né, esses 24 pacotes de processo que estão assim distribuídos. Né? Um pacote de processo na integração, 4 no escopo, 6 no tempo, 3 no custo, 1 na qualidade, 1 nos recursos humanos, 1 na comunicação, 5 no risco, 1 na aquisição e 1 nas partes interessadas. E assim ele vai seguindo, né, a parte do planejamento. Nós vemos aqui, ó, a integração no planejamento, ou seja, eu tenho aqui a parte da integração, eu preciso saber o que nós vamos então fazer nessa parte da integração, que é a primeira área, né, de conhecimento na gestão do projeto. Lembrando que a iniciação ela não é uma área de conhecimento, ela é uma das fases da gestão do projeto. Eu desenvolvo os processos da iniciação e depois eu passo para o planejamento do meu projeto. E aí nós temos, quando eu estou na integração, eu tenho agora que desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, ou seja, eu vou agora pegar as 5 fases, as 10 áreas de conhecimento, os 47 pacotes de processo, e vou começar, então, a fazer esse plano de gerenciamento de todo esse ferramental. E aí nós temos aqui na parte iniciando, que é o escopo do planejamento. E nós vimos que lá na terça-feira, nós discutindo, que o escopo é o planejamento do trabalho necessário, mas somente o necessário para que o projeto ele entregue o resultado ou alcance o objetivo que ele se propõe. Então, a proposta do escopo é essa. E é a primeira área de conhecimento, ou vamos dizer assim, uma das áreas de conhecimento que faz parte da linha de base. Então, uma linha de base extremamente bem feita é importante para se dar assim, início à execução de um projeto, para se ter uma aprovação, na verdade, de um projeto. Eu tenho lá, na iniciação que eu fiz, o planejamento, né, do meu trabalho. Aqui agora, eu preciso agora desenvolver o meu escopo, desenvolver o cronograma do projeto e o orçamento do meu projeto. Esses 3 passos são importantíssimos para se obter uma autorização para a execução do projeto. E aqui nós estamos no planejamento do escopo. Nós temos 4 pacotes de trabalho. Vamos voltar aqui um pouquinho para ver, então. No escopo, temos aqui, ó, 4 pacotes de trabalho. Eles aparecem aqui marcados. Tem o planejamento, planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo e criar a EAP. O que é a EAP? É a estrutura analítica do projeto. Ou seja, nós vamos ver daqui a pouco como é um EAP, como se fosse quase como um organograma, mas definindo, né, as atividades e os pacotes de trabalho. E aqui tem a definição de escopo, né, que eu já falei, mas aqui está novamente. Gerenciamento de escopo do projeto assegura que o projeto inclui,
assegura que o projeto inclui todo o trabalho necessário, apenas o necessário para terminar o projeto com sucesso, obter sucesso no projeto. Então, escopo do produto e escopo do projeto. Sobre essa questão de escopo do produto, escopo do projeto, vamos ver isso bem tranquilo no próximo mês, quando estivermos trabalhando a parte, estudando a gestão ágil, né, que a gente chama de backlog do produto e a backlog do projeto. As entregas de cada um desses, que são diferentes, mas são, e ao mesmo tempo, são concomitantes. Aqui já dividindo essa parte do gerenciamento, vemos aqui, cada uma dessas partes, elas precisam ser desenvolvidas, e a gente vai lá, então, a gente vai sempre retornando lá aquele quadro, né, aquele mural, para identificando, então, esses pacotes de processo. Né? São 4 aqui nesse momento do planejamento do escopo. E lá, tanto no Guia PMBOK, né, como no livro do professor Trentin, ele vai mostrando o que você tem que fazer em cada processo para desenvolver cada pacote de processo desse. Aí lá ele vai dizendo quais são as entradas, quais são as ferramentas e técnicas que devem ser utilizadas e as saídas que serão geradas em cada pacote de processo. Nós já vimos em outros cursos, aqui nós, falando sobre processo, que todo processo ele é cliente e ele é fornecedor. E aqui é da mesma forma. Um projeto, ele é desenvolvido por meio de processos. Quando eu quero melhorar o meu projeto, eu aplico melhoria nos processos ou em algum processo dentro do meu projeto, como em qualquer outra coisa na organização. A gente trabalha a melhoria em cima de um processo. Sempre o processo, vamos dizer assim, é o alvo, onde nós vamos, então, canalizar nossas energias para aplicar uma mudança. Lá no White Belt, a gente vai e retorna isso e faz vamos dizer assim, um retrô, que nós vimos lá no início, lá quando a gente fala nos fundamentos, né, do Lean Six Sigma, quando a gente fala de mudança, a gente vê o seguinte, que a melhoria ela requer uma mudança. Toda melhoria só ocorre se houver uma mudança, mas nem toda mudança me leva para uma melhoria. Isso deve ser resgatado e trazido aqui para a gestão de projetos, de eu entender se a melhoria, se a mudança que eu quero aplicar dentro do meu projeto, em algum processo do meu projeto, que eu tenho 47 pacotes de processo, se essa mudança realmente leva para uma melhoria no meu projeto. Ok? Então, aqui são os 4 pontos iniciais que eu tenho. Eu só posso passar para a outra fase do meu planejamento depois que eu deixar muito claro, né, definido o plano de gerenciamento do escopo. O que é isso? Como é que eu vou gerenciar o escopo do meu projeto? Eu deixar planejado desde a iniciação até o encerramento do meu projeto, o meu plano de gerenciamento do projeto. Como é que eu vou gerenciar cada pacote de trabalho desse? Então, assim, a gente vê assim que o gerenciamento de projeto, a gestão de projeto, não é algo também tão simples assim, né? O gerente de projeto, ele tem que ter aquela capacidade administrativa, uma maturidade profissional que ajude ele a fazer esse plano de gerenciamento, porque a partir desse planejamento que vai estar, então, impresso, né, o sucesso ou o fracasso do projeto. Então, o planejamento ele precisa ser muito bem feito, né? E a gente faz isso tudo de todo um projeto. O teu projeto pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas isso tudo tem que estar muito organizado. E aqui no escopo eu tenho já deixado muito claro esses processos para apresentar, então, para a minha diretoria, como for o caso, né? O sponsor, o champion do projeto, que seja aquele que vai, então, dar o ok, né? Vai estar acompanhando, que é o patrocinador do meu projeto, que tem um interesse significativo no meu projeto. E aí, seguido esse gerenciamento, gente, do escopo, aí parte para essa segunda área, né, do conhecimento, que é o planejamento do tempo do
projeto, que é que nós vamos chamar de cronograma, ou seja, aqui nesse planejamento do cronograma, nós temos 6 pacotes de trabalho. Né? Lembrando que nós também temos o gerenciamento da integração, né? Projeto, que ela aparece aqui, está aqui no início, esse retângulo aqui lilazinho, que eu estou passando o mouse, né? Que na integração a gente vai desenhar o processo, dizer como é que vai ser o processo. Né? Todos os processos do meu projeto, como que eles serão desenvolvidos. E aí, quando chega no escopo, aí eu vou dizer assim, aí nós vamos deixar claro como nós vamos gerenciar aquele processo com aquele grupo, aquele pacote de processo, né, com o pacote ou os pacotes de trabalho, como que eles serão gerenciados para que eles realmente gerem a entrega, né, para o processo seguinte. E aqui no nosso planejamento do nosso cronograma é algo muito importante, porque se o meu processo ele extrapola o tempo, né, o tempo que foi planejado, ou seja, o cronograma se estende, então, o que acontece com isso? Ele eleva também os custos, ele coloca em risco, né, o lead time do meu cliente. Se eu tenho um projeto para incrementação de um determinado produto, né, digamos. E aí nós temos um tempo, um período que o cliente ele coloca como requisito para o recebimento daquele produto incrementado. Então, se o cronograma do meu projeto ele se estende, ele extrapola, né, o que foi previsto, que foi desenhado aqui no planejamento, então eu coloco em risco a satisfação do meu cliente, a imagem da empresa, a minha atuação enquanto gerente de projeto ou um coordenador de projeto, né? As expectativas da minha equipe de trabalho, os custos vão se elevar, porque quanto mais trabalho, mais custos, né? Isso pode ter consequências muito complexas lá no final. Então, assim, também tem que ser muito bem planejado como que será gerenciado o cronograma do meu projeto, né? E aí a gente recorre, né, que é necessário no gerenciamento do projeto, que a gente chama de a metodologia PERT-CPM. Nós vamos ter aqui muito que nós vamos falar, mas também lá no livro do professor Mário Trentini também está muito bem desenhado. Né? Eu não abro muito as coisas aqui por conta do tempo, né? Porque senão a gente não consegue. Então, vamos nas partes mais centrais na gestão do projeto, para a gente ter o norte de como as coisas acontecem. E aí, então, nós nos reportamos a essa metodologia PERT-CPM para nos ajudar no gerenciamento do cronograma. Claro que o gerente de projeto também é importante não, eu acho que eu coloco como essencial, né? Que ele saiba, né, trabalhar esse cronograma do projeto dentro do software MS Project, porque ele ajuda muito, muito, muito. Ele te mostra com clareza quando a gente tem sobrecarga de recursos, como é que estão distribuídas as atividades, né? Os pacotes de trabalho, onde estão os marcos de cada pacote de trabalho. Então, assim, ajuda muito para a gente ter uma ideia de como as coisas estão andando no nosso projeto. E o Project, como todo programa inteligente, quando algo está acontecendo de errado no caminho do projeto, ele vai sinalizando, nós vamos ver isso lá no mês de agosto, quando estivermos tendo nosso minicurso sobre o MS Project, né, para a gente fechar essa Gestalt de 2021. Isso é sempre sido muito tranquilo, né, para a gente entender. Nós ajudamos na gestão do projeto, desde o White Belt até quando a gente chega no MS Project. Então, nesse momento aqui, eu preciso de algo que me ajude com esse cronograma para que não haja uma extrapolação do tempo do meu projeto, que já está no meu planejamento. Então, eu estava falando, nós temos que nos ajuda essa metodologia PERT-CPM, que junto com o MS Project, para a gente ter uma segurança dentro do gerenciamento do cronograma. E aí a gente se pergunta o seguinte, o que realmente é essa metodologia PERT-CPM? Quando nós estamos fazendo o gerenciamento o planejamento do gerenciamento do tempo, né, ou do cronograma, nós precisamos quantificar, né,
numericamente o tempo de execução de cada atividade. Então, vamos lá, vamos entender isso. Agora eu vou planejar o tempo do meu projeto, beleza, o tempo total. Eu só vou saber o tempo total do meu projeto quando eu pegar todas as minhas atividades em cada pacote de processo, né, e quantificar o tempo de execução. E aí, então, qual é o tempo do meu projeto? A soma dos tempos de cada atividade. Beleza. E aí eu vou ter, então, o tempo do meu projeto, ou seja, o cronograma do meu projeto. O projeto ele vai durar, então, tem uma duração de 3 meses. Que aí, claro, a gente vai, aí, nessa hora, quando a gente começa a pegar as atividades, a gente vai colocando dentro do MS Project, ele é altamente inteligente. Vamos ver isso. Ele é muito massa. E aí, o que acontece? O Project, ele bloqueia o sábado e o domingo. A não ser que a gente requisite um trabalho sábado e domingo. Mas lá pelo calendáriozinho dele, ele pega uma atividade que ela tem duração de 3 dias, que você inicia na sexta, aí vai dizer que você só vai ter essa atividade na terça-feira. Ele não coloca nada no sábado nem no domingo. Então, assim, aí ele vai, então, lidando, dentro daqui, chama o gráfico de Gantt, vai nos dando o cronograma do meu projeto. Beleza. Só que existe também, dentro da gestão de projeto e no planejamento do tempo, atividades que elas são início. O que é isso? São atividades que elas iniciam no mesmo tempo. Beleza. E são atividades, então eu tenho atividades que são fim, que elas terminam também iguais. E eu tenho atividades que são fim e início, que só pode iniciar quando uma outra termina. Pronto. Então, aí, nesse momento aí, eu tenho, então, 3 situações. Atividades que nós chamamos de atividades paralelas, que elas estão acontecendo ao mesmo tempo, e eu também tenho atividades que elas são que ela só pode acontecer depois que a outra termina, quer dizer, que é fim e início. E eu também tenho início, fim, início e fim. Então, são as estruturas de atividade dentro de uma gestão de projetos. Beleza. E aí, então, surge para nós, então, nesse momento, um questionamento. Como que eu vou fazer, então, estabelecer o tempo do meu projeto com essa complexidade que existe dentro da distribuição das atividades? Nossa, que rua barulhenta. Então, como que eu vou, então, trabalhar essa questão? É nesse momento que entra a metodologia PET-CPM. O CPM, ele vai determinar o caminho crítico do meu projeto, e o PERT é uma técnica para avaliação e revisão de programas. Beleza. Agora vamos deixar isso mais claro. O CPM é o quê? Método do caminho crítico. O que é o caminho crítico do meu projeto? É aquele caminho onde a soma das atividades ela tem o maior tempo de duração. Então, esse é o caminho crítico do meu projeto. Por quê? Porque se houver algum atraso em alguma atividade, consequentemente, eu vou ter, então, uma extrapolação no cronograma do meu projeto. Então, a gente coloca, que até com o próprio PMBOK, diz que como boa prática, ou como boas práticas, o gerente de projeto ele tem que estar muito atento, tem que estar full time, né, em questão ao gerenciamento do cronograma sobre o caminho crítico do projeto, que é onde existe o maior tempo de duração das atividades, dado o caminho. As atividades, elas são movidas elas se movem dentro dos processos. E o processo, tem uma entrega para o outro recebe como entrada, então, automaticamente, eles estão em um caminho estruturado. Que esse caminho, onde está o maior tempo, é o caminho crítico, onde tem que ter a maior atenção no gerenciamento, porque todas as atividades do caminho crítico, elas são chamadas de atividades críticas, ou seja, não pode haver extrapolação no tempo de execução de acordo com o que foi colocado no planejamento do projeto.
E aí entra a outra parte da metodologia, que é o PERT, né? Que é Técnica de Revisão e Avaliação de Programas. E o PERT, ele diz o seguinte, ele fica o tempo inteiro sinalizando para o gerente. Você, como fosse assim, um cara, um diabinho, sabe? Querendo enlouquecer o gerente, ele fica o tempo todo dizendo assim, você não vai conseguir realizar o projeto no tempo. Seu projeto vai extrapolar o cronograma. Seu projeto não vai entregar no tempo determinado. Como fosse assim, aquela coisa assim que fosse do mal para deixar o gerente atento. Mas, na verdade, não é bem isso. E o PERT, então, ele vai dizer assim, ó, você tem três tempos para o seu projeto. Você precisa estar pronto para fazer revisão e avaliação do seu projeto quando for necessário. Né? Aí temos os 3 tempos, que é o tempo otimista, o mais provável e o pessimista, dentro do meu projeto. Então, assim, qual é o tempo pessimista? É o tempo que eu tenho mais tempo de execução de todo o meu projeto, que é justamente o que o CPM diz que é o caminho crítico. Aí eu tenho um tempo mais provável, né, que é o tempo reduzido, e o otimista, que é um tempo menor ainda. Então, o bom, né, o maravilhoso, é quando o meu projeto, eu consigo desenvolver o meu projeto, né, mesmo debaixo daquela previsão horrível do PERT, mas eu consigo me apropriar do tempo otimista que ele me propõe. E aí, quando eu desenvolvo meu projeto até o final e eu consigo desenvolver dentro do tempo otimista, significa que eu suprimi o meu cronograma. E quanto mais eu consigo fazer essa supressão, menos custo, mais satisfação para o meu cliente e melhoria para o panorama organizacional. Então, assim, é importante ficar atento, muito atento ao cronograma do projeto. Por isso que existe software especificamente para gerenciar o cronograma. Porque o MS Project, mais uma vez eu digo para vocês, ele não é um software para gestão de projeto. Não. Ele não gerencia o projeto de forma alguma. Quem gerencia o projeto é o próprio gerente. Ele vai apenas gerenciar ou assistir, auxiliar o gerente no gerenciamento do cronograma do projeto. O resto é com o gerente do projeto. Mas nessa parte ele ajuda e muito, ajuda altamente substancial. E aí, claro, cabe a cada gerente determinar logo que no planejamento do tempo do projeto, onde está o caminho crítico. Né? Quais são as atividades críticas do meu projeto, né? Para que exista uma atenção mais centrada para evitar uma extrapolação. E aí, como é que, então, que eu vou conseguir, então, já desenhado o tempo, o caminho crítico do meu projeto, né, com suas atividades críticas, como que eu vou me apropriar de um tempo mais provável? Quando nós aplicamos a famosa melhoria nos processos ou em algum processo que seja muito forte dentro do meu projeto. Eu melhoro os meus processos ou algum processo, eu consigo ter um tempo de resposta menor e quanto mais eu vou reduzindo o tempo de resposta de um processo ou alguns processos do caminho crítico, então, eu consigo, então, suprimir o meu cronograma, e aí, claro, quanto mais supressão, mais eficiência na gestão e na entrega do meu projeto. Ficando claro isso? Dúvidas? Então, é importante ter esse conhecimento e saber apropriar. Então, a gestão de projeto, ela segue toda uma constelação de variáveis, são necessárias a gente faça assim, essa imbricação dessas variáveis, né, consiga assimilar, linkando umas com as outras, para ter uma eficiência na gestão de um projeto organizacional. Lembrando que tudo em uma empresa, em uma organização, acontece por meio de projeto. Então, projeto é uma essencialidade organizacional, não tem como fugir. Esse curso aqui está acontecendo, um mini curso cada mês, foi um projeto que foi desenhado. Alguém sonhou em algum lugar do mundo fazer isso, tornou isso um objetivo e então elaborou-se um projeto. Aí eu tenho que elaborar o que vai ser entregue, qual é a entrega desse projeto, qual é o tempo de execução, as atividades, quais são os materiais, os requisitos, os riscos.
tudo que está ali naquelas 10 áreas de conhecimento, todo projeto requer e todos precisam ser assistidos. Aqui nós estamos em um curso introdutório, vamos nos debruçar, né, mesmo que dentro de um caráter de essencialidade, sobre a linha de base, que é o escopo, o tempo e o custo. Né? Aí as outras 7 áreas a gente não tem como abarcar aqui nesse momento, por conta que nós não temos, aqui é um curso introdutório, né, e o tempo não é favorável a nós nessa questão. Okay? E uma outra coisa também que a gente precisa ter em mente, quando eu tenho o meu caminho crítico, né, do meu projeto, o projeto ele pode ter 2, 3, 4, 5 caminhos. Ele nunca terá só um, porque não há a menor possibilidade de eu ter sempre todas as atividades, elas estarem sempre no mesmo caminho, início e fim, tudo juntinho, paralelas. Isso aí é um sonho que não ocorre. Né? Então, eu sempre vou ter atividades paralelas e outras que não são paralelas. E aí que a gente vai fazendo esse desenho. Mas eu posso entender o caminho que não é crítico e saber que ali naquele caminho eu tenho folgas. E aí eu preciso também determinar qual é o tempo de folga que eu tenho em cada atividade ou em cada caminho do meu projeto, que não é o caminho crítico. E aí eu utilizar, né, fazer assim, vamos dizer assim, dar uma de esperto e eu fazer alocação de recursos, que a gente faz isso muito na gestão do projeto. Alocar recursos de um caminho para o outro. Tipo, se eu tenho... o meu caminho crítico do meu projeto me mostra que eu tenho aqui, então, um projeto no caminho crítico, 100 dias de trabalho. Ok. E no meu caminho, um outro caminho que eu tenho que não é crítico, vamos dizer que eu tenho só 2 caminhos, que seria ótimo no projeto, mas quase nunca é assim. Né? No meu caminho que não é crítico, eu tenho um tempo de execução de 80 dias. Eu tenho 100 dias, que é o caminho crítico, e o outro tem 80 dias. Ok. Então, significa que de um caminho para o outro, existe 20 dias que a gente chama de folga. Beleza. Então, eu tenho folga de 20 dias. É um sonho maravilhoso. Beleza. Mas aí o que é que eu tenho que fazer? Identificar onde reside, né? Onde está distribuído, em quais pacotes de trabalho do meu caminho que não é crítico, que estão instaladas essas folgas. E a gente pode, dentro da condição, né? E da, vamos dizer assim, adaptação, a gente fazer alocação de recursos. Utiliza-se muito isso para suprimir o tempo do caminho crítico. Ou seja, eu posso alocar recursos do caminho que não é crítico para o caminho crítico para acelerar, se for o caso, né, a execução de determinados processos, para que sejam mais rápidos. Né? O nosso alvo é tornar o caminho crítico suprimido. Então, beleza, então eu posso fazer essa alocação de recursos, mas eu preciso entender qual é o meu tempo de folga e onde que está distribuído esse tempo de acordo com os processos e pacotes de trabalho. E aí é um caminho, ou vamos dizer assim, uma alternativa para a gente, então, suprimir o tempo, o cronograma do projeto. E aí você tem um projeto para entregar com 100 dias. Se você consegue entregar com 90, é fantástico. Agora, se você entregar com 101, é problema. Tudo que a gente consegue suprimir é sucesso. Tudo que você consegue extrapolar é fracasso. Então, a gente trabalha, desenvolve um projeto igual um peixe, né? Um olho fechado e o outro aberto. Né? Ou seja, ficar muito atento que a gente está navegando em uma água que ela é uma água clara e uma escura. O sucesso ou o fracasso de um projeto. Mas uma gestão bem estruturada, né, com um gerente com bom conhecimento de causa, uma equipe também que está ali junta, né? Sobre a equipe, nós já falamos muito sobre isso, lá quando nós trabalhamos a parte de White Belt, a gente fala muito sobre a questão da gestão de equipes, é importante, né, porque tudo quem faz são as pessoas, então a questão da gestão de equipe para um gerente de projeto é extremamente importante. Tem muita gente, eu vejo que uma coisa normal, vamos dizer, né, é um cara de certa normalidade que não tem habilidade para trabalhar com pessoas.
né? A gente não tem esse humanismo. Ah, é uma pessoa ruim? Não, não é que é ruim, que é uma pessoa perversa, que é uma pessoa chata. Não é nada disso. Apenas a gente talvez não tem habilidade. Então, se você vai, se você, a gente assim, já imagina no primeiro momento, né? Um técnico ou um engenheiro de mecatrônica. Esse cara, se você colocar ele para gerenciar uma equipe de trabalho, pronto, a casa vai cair, porque ele é muito hábil com as questões ligadas à tecnologia, à máquina, à automação, né? A gente imagina em um primeiro momento, né? Então, já não é aquela pessoa que tem uma habilidade para estar lidando com pessoas. Então, um engenheiro mecatrônica como um gerente de projetos tem um certo grau de dificuldade, tendo em vista que gerenciar projetos significa, na essencialidade, gerenciar pessoas. Agora, vamos ver uma outra questão. Você tem lá imagine um psicólogo, né? Que é a pessoa que tem aquela habilidade, um assistente social, né? Pela formação, pela estrutura bem humanista, né? Tem essa facilidade para trabalhar, então, com pessoas. É para ter, sem dúvidas, né? Aí, mas então, esse profissional, tendo que lidar com questões ligadas à tecnologia, mecânica, automação, ele não vai ter sucesso. Então, assim, a gente tem que entender que não é todas as pessoas que podem também estar à frente do gerenciamento de projetos. Né? Não, também não é obrigar todo mundo a gerenciar projetos, não é isso. Né? Eu posso muito bem me sentir bem e ser feliz como membro de uma equipe de gestão de projeto. Estou lá trabalhando com meus pares, meus iguais, e eu tenho o meu gerente que está ali me gerenciando, está ali me dando as coordenadas do que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Isso é natural, nada do outro mundo, né? Altamente aceitável. Mas a essencialidade é que o gerente de projeto ele precisa ter essa habilidade, né, com gerenciar pessoas. Porque todo gestor, seja em qual área for que ele esteja, ele tem que ter em mente. Ele é gestor de pessoas. Ele não é gestor de máquinas, não. Tá? As máquinas, elas só funcionam que as pessoas vão lá e ligam. Então, eu tenho que ter pessoas que tenham, no mínimo, né, boa vontade para ligar a máquina. Senão, nada vai acontecer. E aqui alguns conceitos ligados à questão da gestão do cronograma, né? Áreas mais visíveis do gerenciamento de projetos, né? Ou seja, eu tenho que ter essa visibilidade do cronograma, as pessoas precisam ter o conhecimento do tempo do meu projeto, não é aquela coisa velada, que eu fico suprimindo, escondendo o cronograma para ninguém ver e eu fico ali apertando, não. A gestão, como todas devem ser, somente no momento de gestão do projeto, ela não é uma gestão coercitiva, ela deve ser uma gestão participativa. O gestor de projeto, ele deve, na maior parte do tempo, ele ser um líder completamente democrático, porque as pessoas precisam participar, precisam opinar, precisam estar junto, né, das decisões que fazem parte, as atividades que elas vão desenvolver. Então, assim, é importante ter isso muito claro, isso muito visível, isso acessível para toda a equipe, né, do projeto. A gestão do tempo isoladamente não garante o controle do prazo, ou seja, se eu ficar atento apenas a uma parte do meu projeto ali, né, vendo apenas a árvore, e eu não quero ver a floresta, então isso é complicado. Então, é necessário, nesse momento, ter essa visão holística, né, muito tranquila. Né? Eu consegui ver a árvore, mas também eu vejo a montanha, ou vejo a floresta. Então, assim, eu consigo ver o gerenciamento, né, dessa atividade, desse pacote de trabalho, em relação ao cronograma, nesse momento, mas eu consigo ver também a gestão do meu projeto. Eu sei que o meu projeto tem um cronograma total, né, no caminho crítico, né, de 100 dias, e essa atividade aqui ela é de um dia. Então, eu estou gerenciando esse dia aqui para que ele aconteça, mas eu estou de olho nos 100 dias finais. Então, ao passo que eu consigo fazer esse link entre, vamos dizer assim, a unidade e o coletivo, então eu gerencio melhor, porque se eu sei que eu tenho 100 dias, isso aqui não pode passar de um dia, e a minha atenção fica centrada, eu acabo conseguindo fazer com que isso seja realizado em menos, digamos, daquelas horas que dizem respeito a um dia de trabalho, e pode ser 8 horas, pode ser 10, não sei como vai ser a realidade em cada situação, em cada organização.
A gestão do tempo exerce o acompanhamento e controle nas atividades, ou seja, nós temos uma das fases da gestão do projeto, que é o quê? O monitoramento e controle, ou seja, está executando, agora tem uma fase do monitoramento e controle, eu preciso monitorar isso. Monitorar está relacionado a tempo. E controlar, não é controlar as pessoas como se elas fossem robôs, não. É controlar as atividades para que elas ocorram dentro do tempo que foi desenhado no planejamento, para evitar uma extrapolação do cronograma. As atividades são as ações específicas necessárias para produzir o produto do projeto. Sem atividades, nada vai acontecer. E, por fim, os pacotes de trabalho, que é o último nível lá da EAP, devem ser decompostos em atividades. Vamos ver aqui, acho que eu coloquei um slide aqui com um exemplo de... Passar para essa parte aqui, vamos imaginar o seguinte. Nós temos lá um cronograma, né, de uma empresa. Aí temos, o cronograma ele vai refletir, né, a pirâmide organizacional. Estratégico, tático e operacional. Beleza. A gestão, a diretoria, a gerência e a base de trabalho, onde as coisas acontecem, né? O famoso Gemba. Beleza, perfeito. E aqui, quando nós estamos falando da EAP, essa estrutura, o projeto, né? Os processos desenvolvidos, as atividades e as entregas de cada atividade, que são os pacotes de trabalho. Então, assim, essa parte que a gente se refere ao cronograma do projeto, a gente fala bastante, debate muito, né? E, assim, se debruça a maior parte do tempo, né, no nosso estudo, nesse processo de ensino-aprendizagem, porque ela assim, a gente vê como principal, a parte principal de um projeto. Eu tenho o orçamento, mas o orçamento ele está lá desenhado. Ele não vai influenciar o cronograma, não, mas o cronograma pode impactá-lo. Então, assim, eu tenho que ter cuidado com o meu cronograma, porque ele pode arrastar tudo junto com ele, né? Então, assim, é a parte central, né? Assim, a essencialidade da gestão de projeto, né? A essencialidade de um gerente de projeto é ficar atento, muito atento ao cronograma. Já trabalhei, gente, em gerenciamento de obra. Foi isso que me levou a fazer um MBA na área de engenharia civil. E assim, lá na construção civil, o que a gente fica muito atento quando está falando de gerenciamento de obra é estruturar esse pacote de trabalho tendo uma atenção ao cronograma. Na construção civil, cada dia a mais de trabalho, né, além do que foi desenhado no cronograma, significa muito dinheiro envolvido, muitos valores financeiros a mais envolvido em um projeto. E a gente trabalha muito com obra pública, né? Que elas têm um tempo de execução, que se você extrapola o cronograma, vem problema de todas as formas, multas contratuais. Então, assim, lá na construção civil, a questão do cronograma, ele é muito bem gerenciado para evitar. E com tanta atenção, com tanta acurácia no gerenciamento, é raro, muito raro, uma obra que ela consegue terminar no prazo. Eu mesmo, onde eu trabalhei, nunca vi nenhuma que terminou no prazo. Não consegue, não consegue, não consegue. Então, o gerenciamento rigoroso é fazer com que o extrapolamento seja o menor possível. Mas ele já a gente já vê como uma realidade dentro da construção civil, não consegue. Agora, assim, em outras situações também, como eu já trabalhei como gerente de produção na área de alimentos, em uma empresa de alimentos, então, assim, lá era mais fácil a gente manter o cronograma, até porque eu trabalhava com comida pronta industrial, então eu tenho a hora certa para fazer a distribuição, então, assim, não podia haver extrapolamento do cronograma. Quando isso acontecia, era problema grave, então, assim, era mais fácil, né? Ou seja, porque o gerenciamento, eu estava ali com atividades mais rápidas, e assim, dá para ficar bem próximo, né? A gente fala do pessoal, né? Trata de uma cozinha industrial, né? O pessoal da cozinha e tal, que vai lá, seus cargos e tudo mais. Então, a gente conseguia ter uma certa acurácia no gerenciamento do cronograma. Mas na construção civil é complicado, né? Na indústria eu não posso falar, porque eu nunca, não é do meu escopo trabalhar como gerente de produção em indústria, né? Metalúrgica, metal mecânica, não. Minha experiência é construção civil e indústria alimentícia. Então, aí eu falo com muita tranquilidade.
E aí, aqui, vamos agora vendo aqui, né, as partes, uma a uma do gerenciamento do cronograma, que o que a gente vê aqui também vai estar lá naquela figurinha lá que nós vimos antes, né? É aquele quadro, né, que mostra cada uma desses pacotes de processo que fazem parte do gerenciamento do cronograma. E aqui, gente, está um exemplo, né, de um diagrama de rede, que é o que nós vimos lá, ou seja, as atividades, onde eu tenho o que aqui, ó. Estamos falando aqui agora do gerenciamento do cronograma, ou seja, eu tenho o escopo, que é o que eu vou entregar aqui no final do meu projeto, né? E eu tenho aqui as atividades acontecendo. Eu tenho aqui atividades que a gente chama de sucessora, o início aqui, né? Vocês veem aqui meu mouse, tá? Pronto. Então, eu tenho aqui o início do meu projeto, tenho aqui uma, duas, três, quatro atividades, por exemplo, acontecendo. Beleza. E aqui nós estamos vendo aqui que são atividades sucessoras e predecessoras. Ou seja, eu tenho aqui atividades que são o quê? Fim e início. Uma só inicia quando a outra termina. Ai, maravilhoso. Se eu tivesse um projeto que ele fosse dessa forma até o final, seria bom demais. Mas não é assim que as coisas acontecem. Nós vemos aqui, ó, atividades aqui, por exemplo, quando termina aqui essa atividade REG, aí entra aqui uma outra situação, onde eu tenho um caminho, ele vai se dividir em dois. Em dois, não, em três, na verdade, né? Ele vai pedindo aqui esse caminho aqui, que vai pegar, sei lá, CQD, e depois GHR, e depois ele volta e pega essa atividade RAM. Nesse intervalo aqui, eu tenho umas três atividades acontecendo, né, em regime de fim e início, mas que estão paralelas a essas outras três aqui, a essas outras duas. Né? Aqui embaixo tem uma outra atividade que ela está paralela a um grupo maior de atividades. E aqui eu tenho outras duas que são aqui também paralelas. Aí tem uma aqui que ela é sucessora, e essa segue o meu projeto. Antes do final, tem mais duas que são paralelas. Então, vamos entender isso aqui. É aqui nessa realidade que a gente encontra, né, que a gente trabalha com a metodologia PET-CPM. Como é que eu vou saber onde está o meu caminho crítico? Quando eu quantificar o tempo de execução de cada atividade dessa. Então, eu vou somando os tempos de execução em cada caminho desse aqui, seguindo, e aí eu tenho aqui no final o caminho A, eu dou o tempo de execução, caminho B. De repente, vou dizer o seguinte, eu acho que o caminho crítico vai estar aqui, quando eu vou nesse caminho aqui, desço para essa atividade IHA, e vou nesse caminho, depois sigo, e vou aqui, e de repente eu tenho aqui o meu caminho crítico. E pode não ser a realidade. Eu posso ir por esse caminho aqui, né, até REG, descer aqui e pegar essa atividade FOR, depois voltar lá e pegar GH, e o meu caminho crítico está aqui. Eu posso ter aqui uma atividade como essa FOR, ter uma atividade que vai levar, digamos, 40 dias de execução, por exemplo. E aí eu tenho aqui uma atividade com grande tempo de execução. Vamos imaginar, na construção civil, uma atividade como essa FOR, que seja, digamos, em relação a uma casa, né? Que aqui seja a superestrutura, digamos, dessa casa, vamos dizer que seja uma casa duplex. Quando a gente fala na construção civil, infraestrutura é tudo que está dos pés para baixo. Dos seus pés para baixo, tudo que for feito é infraestrutura. Dos seus pés para cima é superestrutura. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho a parte da superestrutura, que é colunas, cinta de ligamento, lajes, enfim, né? E aí eu tenho essa parte da superestrutura. E eu posso dizer que o que a gente chama de parede, por exemplo, né? Lá a gente chama de alvenaria de elevação. Então, a alvenaria de elevação a gente vê que é rápido. Um pedreiro, ele senta sendo que ele faz uma parede, ele realiza uma alvenaria de elevação, porque a gente trabalha 1 metro quadrado do bloco em pé, são 50 blocos. 50, vamos trabalhar com uma alvenaria que seja os blocos em pé, 50 blocos. Um pedreiro bom, ele consegue sentar 600, 700 blocos por dia. Então, significa o quê? Que ele consegue fazer 7 metros quadrados, não, 14 metros quadrados até durante o dia. E 14 metros quadrados a gente chama de pano, é um pano grande, é uma grande alvenaria, você tem que ver que isso é rápido.
né? Mas a superestrutura, colunas, né, fazer as medições, ver a questão do concreto, tempo do concreto, a temperatura, tudo tem muitas peculiaridades que leva tempo. Então, digamos que seja essa a realidade. Então, eu posso ter aqui essa FOE, que seja parte da superestrutura, que leva muito tempo. E, de repente, o meu caminho crítico pode estar aqui, onde eu tenho menos atividades, que ocorre muito nos projetos, onde o caminho crítico ele vai acontecer, onde eu tenho menos atividades correntes, né? Como sucessoras e predecessoras. E na indústria é da mesma forma, a realidade não muda. Eu tenho processos que iniciam para gerar uma entrega para começar outra. Então, eu tenho que saber, digamos, no meu fluxo de produção, onde está o caminho crítico, né, do meu sistema de produção, para que eu trabalhe a melhoria ali. Porque qualquer atraso em um daqueles processos, qualquer atraso, uma extrapolação no tempo de execução de alguma atividade, do caminho crítico do meu sistema de produção, significa uma extrapolação do meu tempo de ciclo, por exemplo, que vai colocar em risco, né, o alcance ou o atendimento do lead time do meu cliente. Então, isso tudo tem que ser contemplado. Eu tenho que saber onde realmente está o caminho crítico do meu projeto, dentro de uma indústria, seja ela de alimento, mecânica, metal mecânica, como seja. Em todo local eu vou ter projetos, eu vou ter atividades acontecendo e que precisam ser gerenciadas com muito rigor, quando se refere à questão do tempo de execução ou cronograma total, né, do meu fluxo contínuo de produção, né? Então, assim, são pontos que a gente traz da construção civil, mas que se aplica a qualquer ambiente, seja ele industrial ou transacional. Eu posso ter, dentro de uma área administrativa, né, pessoas trabalhando, executando suas atividades, seus pacotes de trabalho, e que uma vai entregando, vai gerando saídas para outras. Então, eu preciso saber, digamos, assim, um processo de acondicionamento de produto até a entrega desse produto na mão do meu cliente. Então, quais são as atividades que vão acontecer nesse caminho? Eu vou ter ali, por exemplo, enquanto o pessoal lá, digamos, da expedição está embalando os produtos, eu posso ter alguém, né, uma pessoa dentro, do lado, na parte administrativa, elaborando ou fazendo a nota fiscal. Então, eu posso ver isso como atividades que são paralelas. Mas antes que isso aconteça, tem que ter um outro processo antes, que é a conferência. Então, eu só consigo embalar, só consigo fazer a nota fiscal depois que o processo de conferência ele ocorre. Então, já não é uma tarde paralela. E aí eu tenho um tempo, mas se esse processo, digamos, de conferência, ele for muito demorado, muito moroso, não for levado a sério, eu acabo tendo um tempo de execução muito grande e vai colocando em risco lá na frente o meu lead time, né? O meu tempo de resposta do meu projeto. E aí, vamos ter um projeto agora aqui na fábrica, na indústria, para redução do lead time, né? Para o nosso cliente. Beleza. Aí tem aí um projeto de melhoria. Tá. Aí eu vou usar lá o rigor, né, da metodologia de make, e aí eu trago agora as boas práticas, que nós estamos vendo aqui na gestão de projetos, e vou, então, unir esses dois mundos. E agora, então, eu vou começar a entender. Porque lá no Six Sigma, a gente não fala de PET CPM, mas aqui nós estamos falando. Então, não é nada demais e deve, inclusive, ser utilizado isso. Então, vou agora pegar o meu projeto Lean Six Sigma, melhoria, eu quero melhorar o meu sistema de produção, eu vou agora trazer as boas práticas do PMBOK para a gestão de projetos e vou entender aqui no meu sistema de produção onde está instaurado o caminho crítico, para que eu possa buscar suprimir, né, o tempo de execução desse cronograma total, né? Aqui nós chamamos de cronograma, lá no Six Sigma nós chamamos de tempo de ciclo, né? O famoso cycle time, né? É o tempo total que o produto ele faz esse caminho, né, no meu fluxo de produção. Então, assim, são mundos que se comunicam, que se relacionam e que se autoajudam para promover a melhoria organizacional.
e uma excelente gestão de projetos, ela é muito bem-vinda nessa hora, muito bem-vinda. Então, assim, para a gente ter uma ideia do que é o caminho crítico, né? Então, aqui eu posso eu tenho aqui, eu vejo aqui 3 caminhos, por exemplo. Eu posso dizer aqui que eu tenho o caminho que ele é o otimista, o mais provável, e o pessimista, por exemplo. E aí a minha atenção toda está no tempo pessimista, que é o caminho crítico, para que não haja extrapolação no tempo de atividade. Vamos imaginar que essa aqui seja uma atividade extremamente crítica, nessa FOR, e aqui eu tenho já está lá no meu planejamento de execução de 40 dias, e aqui eu só consigo fazer com 45. Então, tranquilamente, se eu tenho aqui um projeto que era para 100 dias, eu já estou sabendo que quem vai ser 105 dias. Até aqui esse momento. Como que eu posso reverter isso? Quando eu vou lá e pego, então, vou utilizar agora a qualidade e aplicar nos processos seguintes, que eu não vou ter muitas oportunidades aqui. Aqui eu tenho apenas 5 oportunidades de aplicar a melhoria. Então, eu tenho que estar rigoroso e atento aqui para, então, aplicar a melhoria. Mas aí eu posso dizer o seguinte, se o meu caminho, ele seguir aqui GH, PI1, depois ele vai para o ETO, então o caminho é esse. Ou ele pode ir pelo LME, outra atividade, por exemplo, e o meu caminho é aqui. Então, aqui nesse momento aqui, eu tenho que saber dessas atividades que são paralelas, qual delas faz parte do caminho crítico. Por onde é que está passando o caminho crítico do meu projeto? E aplicar a melhoria na busca de resgatar os 5 dias que foram perdidos, né, que foram utilizados a mais aqui, digamos, nessa atividade. Isso aqui como um exemplo hipotético, que o caminho crítico pode ser um outro, aqui, que aqui nós temos, no caso, 3 caminhos diferentes, né, em um mesmo projeto. E tem projeto que tem muito mais que 3, mas a gente precisa entender onde está o caminho crítico. E aqui agora estimar os recursos das atividades, nós temos, né, dentro do meu tempo, né, o que é que eu preciso das minhas atividades, a duração das atividades, né, é mais um processo de trabalho, e aí, depois de tudo isso, então, a gente desenvolve o cronograma do projeto. E aí, aqui um exemplo aqui, mais uma vez, que eu coloquei aqui, né, como aqui um caminho crítico. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um início aqui, eu tenho aqui 3 dias, 1 dia, 4 dias. E ela vai embora. Aí eu tenho aqui essa outra aqui que é 3 dias. E tem aqui 2 dias, 5 dias, 3 dias. Então, vamos aqui ver onde que está o caminho crítico desse, digamos aqui, esse mini projeto, por exemplo, né? 3, 4, 4, 8. Aqui eu tenho, ela vai para o final, então aqui eu tenho, esse caminho aqui tem 8 dias. Aqui eu tenho 3 com 3, 6. Então, eu tenho 6 dias. Já não é esse aqui o caminho crítico. Aqui eu tenho 2 com 5, 7, 7 com 3, 10. Então, aqui eu tenho o caminho crítico do meu projeto está aqui, na atividade D, E e F. Aqui eu tenho 10 dias, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 8. Então, aqui eu tenho o tempo pessimista, aqui eu tenho o tempo otimista e aqui eu tenho o mais provável. Então, o gerenciamento tem que estar de uma forma rigorosa sobre as atividades D, a E e a F, tendo em vista que elas compõem o caminho crítico do projeto. Mais um exemplo, né, das atividades, aqui, ó, início mais cedo, aqui para a gente são as nomenclaturas, ó, início mais cedo, tempo mais cedo, início mais tarde, tempo mais tarde. E elas vão seguindo atividades sucessoras e atividades predecessoras, ou seja, uma a que está antes e a que está depois, para entender de como é que se dá, então, isso. Aqui o cálculo das folgas, folga livre, folga total, né, e a folga do meu projeto. Então, como a gente calcular, então, as folgas do meu projeto, para saber como é que eu vou fazer essa alocação de recursos. O ideal, como boa prática, é que essa alocação de recursos só ocorra a partir da identificação das folgas. Onde que estão as folgas e como é que eu posso, então, a partir desse entendimento e conhecimento dessas folgas, eu fazer a alocação de recursos para suprimir o tempo de execução total do meu projeto, ou seja, suprimir o tempo desenhado no planejamento, né, e já percebido, matematicamente falando, né, no caminho crítico do projeto.
um outro exemplo, né? De atual aqui, eles não estão muito quantificados, mas eu tenho aqui, mas já dá para ver aqui o tempo, né? Eu tenho aqui, ó, da diária, início mais cedo, tempo mais cedo, e assim vai seguindo. Importante ter esse conhecimento também dessas nomenclaturas aqui, para saber as atividades, como é que elas estão distribuídas, né? Mas até o final de agosto, nós vamos ver isso muito tranquilo, mais 2 vezes vamos nos encontrar. E lá no MS Project, né, quando a gente estiver colocando isso na prática, né, nós vamos fazer um projeto no mundo real, tal, fazer um projetinho para a gente trabalhar aqui, né? Já peço para vocês que vamos estar junto com fé em Deus no mês de agosto, né? Tá, é bom estar com o MS Project, na verdade, já baixado aí, de preferência 2016, né? Para a gente fazer um projetinho e ver, entender isso que nós estamos falando como teoria, colocado na prática. Antes, vamos passar primeiro pela gestão ágil, ver como é que eu pego tudo que a gente está vendo hoje, falando hoje, projeto, gerenciamento de projeto, gestão de projetos, como é que eu torno isso ágil com vista à eficiência organizacional no que se refere à entrega de resultados ou alcance de objetivos de um projeto, né, bem gerenciado. E no último ponto, que é no mês de agosto, está programado, aí vamos ver isso na prática, desenhando um projeto dentro do software MS Project. Aí nós temos aqui, né, o que ele mostra, o caminho mais cedo, né, de um projeto, quais são as folgas livres, né, e depois o caminho, você vai fazendo o caminho de volta para encontrar o caminho mais tarde do projeto. Quais são as folgas totais? Explique o tempo mais cedo de A, que é um esquemazinho bem didático para a gente identificar a questão dos tempos do projeto. Vamos ver aqui, nós vemos aqui, nós fizemos lá o nosso cálculo, o caminho mais tarde, né, do projeto, né, que é o caminho D, E e F com duração de 10 dias. E se a atividade B atrasar 2 dias? Né, ou seja, a atividade B atrasar 2 dias, aqui eu tenho 3, 4, 14. Se a atividade B, no caso aqui, que é um dia, ela atrasar 2 dias, então ela não vai colocar em risco o cronograma do projeto, porque lá nós temos 2 dias de folga, né? Aqui a gente fazendo já esse comparativo. E aqui agora a parte, né, também importante, que é o planejamento dos custos do projeto, que tem 3 pacotes de processo, né? Planejar o gerenciamento dos custos, estimar os custos e depois desenvolver o orçamento. Ou seja, é importante, assim, eu tenho as atividades, né? Já foi feito lá no meu, que a gente faz lá na integração, já está definido como darão cada processo. Já se elaborou também o termo de abertura do processo, do projeto, desculpa. Já se identificou as partes interessadas, já foi definido, né, o escopo do projeto e como será já se planejou, né, como será gerenciado o escopo. Já vimos a parte do tempo, né, os processos referentes ao tempo, os pacotes de trabalho e como será, então, gerenciado, né, de acordo com o planejamento, o cronograma do projeto. Já não é mais o tempo, agora é o cronograma, o que eu tenho que utilizar e tal, já tudo bem arrumado. Agora, a gente precisa ir agora para a terceira parte da linha de base do projeto, que é o gerenciamento dos custos, ou seja, eu tenho as atividades, o que vai ser feito, já está definido desde lá a minha integração. O tempo de execução de cada atividade, agora eu preciso alocar corretamente os custos que estão implícitos em cada atividade. Ou seja, desenhar, ou seja, o que é necessário em relação em termos de custos, seja financeiro ou de materiais, né, para cada atividade. E aí, claro, essa área de custos, ela também tem uma relação muito próxima com a outra área de conhecimento, que são as aquisições, né? Ou seja, fazer a aquisição do que eu preciso. Então, eu preciso já ter essa ideia de aquisição, que eu vou precisar, qual é o custo disso, para já colocar, então, no meu planejamento. Vamos imaginar uma situação, né? Eu acho que eu já falei isso para vocês. Vamos, então, lançar um novo produto, seja uma indústria alimentícia. E vai chegar um momento que eu vou precisar, por exemplo, de um experimento diferenciado, por exemplo, de um bioquímico.
Mas no início eu não vou usar esse bioquímico agora. Então, o que é que eu vou fazer? Mas ele já tem que estar no planejamento, né, dos meus custos, porque já também faz parte das aquisições. Em um momento do meu projeto, eu vou ter que fazer essa aquisição, né, de um bioquímico, por exemplo, para fazer parte do meu projeto por um período. Então, em relação a esse bioquímico, eu já tenho que colocá-lo, né, como uma parte, componente dos meus custos, dos custos do meu projeto. Então, assim, é necessário fazer esse planejamento total dos custos para apresentar, então, o orçamento do meu projeto, fazer a alocação correta dos custos, né, em cada atividade, por meio também das aquisições e o tempo de execução. Aí, claro, entra aqui também toda uma consideração de variáveis em relação aos custos. Saber classificar, né? Depois que eu classifico todos os custos, né? Saber realizar uma boa classificação de custos, custos diretos, custo fixo, custos variáveis, custo por oportunidade, custo por nível de serviço, custo por mudança, todos os tipos de custos que sejam inerentes à gestão do projeto ou de um determinado projeto, eles têm que ser feitos ali, digamos assim, criar uma legendazinha, então, e depois então fazer essa alocação. Entender muito bem, né, diferenciar entre custo fixo e custo variável, custo direto e custo indireto. Entender, se for, digamos, uma indústria, o que faz parte, né, do famoso CIF, o que é CIF e o que não é CIF, que é custo indireto de fabricação, né, ou custo indireto. Ou seja, o CIF ele trabalha muito com esses custos que são indiretos, está mais na base de custos variáveis, que variam muito. E aí onde está a nossa dificuldade, quando nós vamos fazer o que a gente chama de composição de custos, a compor esses custos para, no final, ter uma resposta que a gente chama de custo total do projeto, né? Saber, assim, elaborar dois memoriais que são muito importantes nesse momento, que é o memorial descritivo e o memorial de cálculo. O que é isso? O memorial descritivo é o que vai ser feito, tudo que vai ser feito em cada atividade, e o memorial de cálculo é os custos atrelados a cada pacote de trabalho dessas atividades. Então, elaborar muito bem esses dois memoriais é importante, né, numa boa gestão dos custos, né, de acordo com o que foi planejado. Aí, depois que a gente faz toda essa alocação, para mim, fazer a alocação dos custos direto é muito simples, eu não vou nem dizer muito simples, aí também seria muito reducionista, não vou por esse caminho, mas é mais tranquilo, vamos dizer assim, né, quando eu tenho que fazer os custos fixos, que aí aquilo, a gente entende que custo fixo são aqueles custos que vão acontecer independente do nível de uma atividade. Por exemplo, o aluguel de uma sala, ele vai acontecer independente de pessoas trabalharem ou não. Ah, estamos em home office. Ah, não está trabalhando. Ele está lá acontecendo. Então, é um custo fixo. Ah, os custos da energia elétrica. Ele vai acontecer. A Enel vai mandar um papel cobrando. Acontecendo ou não. Então, ele é um custo fixo. Mas, em uma outra questão, né, digamos, em uma situação como essa, por exemplo, né, de home office, algumas partes, que está lá a conta de luz chegando todo dia. Ah, é fixo porque sempre vai acontecer. Mas, nós tivéssemos, digamos assim, o pessoal está lá naquela área trabalhando, consumindo, então, esse custo vai ser diferente. Então, agora eu estou falando, neste momento, dentro desse contexto, né, em relação a essa conta de energia elétrica, de um custo fixo e também um custo variável. Por quê? Ele é fixo porque ele tem para acontecer, nesse caso. Mas ele é variável porque ele vai também variar de acordo com o consumo. Então, aí surge um grau de dificuldade maior. E além de eu ter que utilizar, digamos, nesse caso, a energia elétrica como custo fixo, eu também vou ter que fazer uma alocação, né, desse custo como variável. E eu entender, assim, essa atividade, né, qual é o consumo de energia elétrica dela quando ela está acontecendo. Porque agora eu tenho uma conta de energia na fábrica que ela é fixa, mas também agora no meu projeto eu tenho atividades que vão acontecer, que vão consumir, né,
parte dessa eletricidade. Então, estou fazendo essa alocação dessa eletricidade neste momento, agora como um custo variável. Então, a gente tem que ter essa ideia do que é fixo e o que é variável, né? O que é um custo direto e o que é um custo indireto. Eu tenho uma atividade que ela vai acontecer em um horário noturno, beleza. E eu tenho, então, ali o pessoal que faz a segurança da fábrica, digamos, à noite, ou o pessoal que fica fazendo a limpeza e conservação, e vai precisar. Então, ali onde eu estou, de limpar, de fazer a segurança, salvaguarda de alguns equipamentos, então aí eu já tenho agora um custo que ele é indireto. Ele é direto para a fábrica, que está acontecendo lá, ao mesmo passo também que ele é fixo, que eu estou falando de salário, mão de obra e matéria-prima, eles são rigorosamente custo direto. Né? Quando eu falo custo direto, é mão de obra direta e matéria-prima. Direto. Eu tenho aqui como alocar diretamente. Mas eu tenho um caso de a segurança da fábrica, por exemplo. Né? Ele não é mão de obra direta, beleza, é um custo direto. Mas, ao passo que eles precisam atentar, digamos, eu vou trabalhar em uma hora extra, por exemplo, e eu vou precisar, então, que essas pessoas eles fiquem um pouco mais ali na fábrica para fazer a segurança, então aí agora eu já tenho um custo indireto sobre a minha atividade. Aí, uma atividade, ela tem custo fixo, tem custos variáveis, custo direto e custo indireto. Esse aqui, os custos mais clássicos são esses quatro. E tem os custos de apoio, né? Que você vai ver no estudo de custos logísticos, tem vários outros custos que fazem parte disso. Mas aí a gente consegue ver já que é necessário uma atenção, cuidado nessa alocação dos custos para cada atividade. Cada atividade que vai ser desenvolvida, eu preciso saber quais são os custos diretos e indiretos, fixos e variáveis que são inerentes a essa atividade. Feita a alocação correta desses custos, depois a gente vai somando e, ao final, faz a alocação correta de todos os custos e apresenta, então, o orçamento do projeto. Então, assim, são apenas as 3 áreas que a gente está vendo aqui da linha de base da gestão do projeto, que demandam muito cuidado. Por isso que a gente fala logo no início que um gerente de projeto, o cara tem que ter um conhecimento bem legal de finanças, de pessoas, de gestão, sabe? De gestão de mudança. Um projeto ele vem para mudar alguma coisa. Porque se for para ficar como está, não precisa fazer projeto, não. Toca o barco aí, afundar ou não afundar, viver ou morrer, vai acontecer coisas. Então, se a gente quer mudança, prosperidade, é para isso que é feito um projeto, para melhorar o panorama organizacional. E o gerente de projeto, a pessoa que se propõe por esse caminho, tem que estar inclinado, né, ao estudo, ao conhecimento, para realmente entregar aquilo que lhe será requisitado, né? Por isso, também, é um profissional muito bem valorizado, dado o esforço, a dedicação de um gerente de projeto, né? Vamos dizer assim, aquela disposição para estar full time para uma empresa. Então, isso também é levado em consideração, sem dúvida, né? Pela gestão das organizações. E aqui há uns conceitos relacionados aos custos, né? Trata dos efeitos dos custos do projeto durante o ciclo de vida do projeto. Claro, eu olho a unidade, olho o coletivo, porém, né, dá suporte à análise do desempenho futuro do produto do projeto, ou seja, em suma, que é esse retorno dos investimentos. Ou seja, uma boa gestão de custos, ela vai assim, buscando garantir, né, o êxito do projeto pela entrega daquilo que foi proposto, né, no tempo determinado no planejamento, com o orçamento condizente. Agora, se o meu cronograma ele se estender, ele vai levar meus custos juntos. Tem que ter cuidado com isso. A gente fala, tem que ter cuidado com o cronograma, porque ele influencia as 9 áreas que estão dentro da gestão de projetos. Que vai falando do planejamento dos custos, né? Os pacotes de trabalho, gerenciamento dos custos, depois eu venho aqui
estimar os custos e, por fim, determinar o orçamento total do meu projeto. E aqui, eu chamei um momento aqui para a questão da qualidade, porque ela é importante quando eu quero reduzir custos, né, suprimir meus custos ou suprimir o meu cronograma. Então, a qualidade é um caminho, né? Então, já chamando para uma atenção quando eu vou fazer esse planejamento da qualidade, e ele esteja bem atento para contemplar isso que a gente precisa em relação à melhoria do meu projeto e o êxito na entrega do meu projeto, né? E aqui alguns conceitos: a qualidade é atender aos requisitos, né? Versus o grau está relacionado à funcionalidade, ou seja, sempre que eu atendo aos requisitos, significa que eu consegui contemplar o conceito de qualidade, requisitos tanto do cliente como das necessidades organizacionais, lembrando que a qualidade, processo a processo, atividade a atividade, ela deve acontecer porque o meu processo ele vai entregar algo para o processo seguinte. Então, ele tem que ter bem com esse conceito de qualidade, atento àquilo que ele precisa entregar. Se o projeto demanda poucas funcionalidades, possui baixo grau de funcionalidade, beleza. Mas nada impede que cumpra aos requisitos e, portanto, seja um projeto de alta qualidade. Então, devem ter em mente, né, essa questão voltada para a qualidade nos projetos. Lembrando que é importante ter esse conhecimento do PDCA, já fala muito do PDCA, porque a gente roda PDCA o tempo inteiro dentro da gestão do projeto, né, na melhoria contínua. Eu quero reduzir o meu cronograma, então o PDCA é o caminho, rodar o PDCA o tempo inteiro nos processos. Reduzir, suprimir meus custos, rodando o PDCA no gerenciamento dos custos dentro das atividades para reduzir custos. Então, o PDCA é muito importante. E colocamos aqui os três gurus, né, que nos ajudam muito, né, o Demi, né, pai do ciclo PDCA, e o Juran, nós já falamos também aqui muito sobre o Juran, que é o que criou aquela trilogia da qualidade, né, quando ela deve ser planejada, melhorada e controlada, e o Crosby, que fala nessa prevenção, né, ao invés da inspeção. Em vez de ficar inspecionando, eu tenho que prevenir a ocorrência de defeito. E aí, o alvo sempre será defeito zero, falha zero na gestão de projetos, né, que é no caso que nós estamos discutindo aqui. E aqui em relação também, tanto juntando qualidade com custo, com cronograma, com escopo, né? O projeto tem que ser realizado por pessoas, tem que ser uma realidade. As pessoas desempenham papéis e assumem responsabilidades. É importante reportar às pessoas responsabilidades em relação aos seus papéis, porque isso incrementa mais ainda o comprometimento das pessoas, né? O gerente de projetos precisa trazer consigo um estilo de liderança, né, que seja condizente. Nós sabemos que a liderança ela tem seus três principais estilos, né, que é o democrático, que é focado nas pessoas, o autocrático, que ele é focado, né, voltado para a atividade, e o laissez-faire, ou que é aquele que fica no meio do caminho, e também tem uma situacional, que também é bem próxima do laissez-faire, que ela vai se adaptando àquela situação. Haverá momentos que o gerente de projeto ele vai ter que se voltar para as pessoas, mas vai ter um momento que ele vai ter que se voltar para a atividade. O tempo de execução de uma atividade está próximo do final, né, do que foi desenhado. E eu tenho ainda uma boa parte para ser concluída, então, nesse momento, eu tenho que voltar para a atividade. Né? Claro, sem desconsiderar as pessoas, mas eu tenho que entender o que está acontecendo, né, ali naquela atividade, no desempenho daquele pacote de trabalho, e então aplicar uma melhoria e chamar as pessoas para assumir essa responsabilidade pela melhoria e então seguir o caminho natural, né, normal desenhado em relação ao cronograma, o tempo de execução. Motivação influencia o comportamento humano, e a gente se reporta às teorias motivacionais que diz que ninguém motiva ninguém. Nenhum líder tem a condição de motivar nenhum membro da equipe. As pessoas se automotivam, a gente se automotiva, mas eu, como líder, né, eu posso criar um ambiente que seja aprazível às pessoas, um ambiente que incentive, que traga às pessoas vamos dizer assim, uma decisão
uma conscientização e se motivarem. O que é motivar? Mover. Motivação é movimento. Você está desmotivado, você não sai do canto. Então, assim, a gestão de projeto, o líder tem que estar com isso em mente, criando um ambiente que as pessoas dizem, não, eu tenho que fazer isso, vou fazer aquilo. Como é que eu faço? Reconhecendo sucessos, eu tenho que entender, aplicar um bom sistema de remuneração, uma liderança que seja situacional, condizente com cada contexto, entender as pessoas que elas são indivisíveis, ao mesmo passo que também são indivíduos completamente diferentes, né? Praticar o que eu falei na terça-feira, muita tranquilidade, que é o princípio da alteridade, é importantíssimo na gestão de projetos, porque são pessoas diferentes, com culturas diferentes, com estruturas completamente diferentes. Nós temos que aprender a identificar, né, perceber, respeitar e conviver com essas diferenças. Estamos mais do que nunca, né, na era da diversidade, né, dentro das organizações, e o conceito de diversidade ele tem que ser percebido, incorporado e respeitado como sinônimo, né, ou como um pilar essencial que se chama respeito às pessoas. Se não houver esse respeito em uma linha direta, também não haverá em uma linha inversa. Isso coloca em risco o êxito de um projeto, né? E precisa formar equipes, trabalhar com a formação de equipes. Não estou falando de grupo, aqui estou falando de equipes, né, que é acima de um grupo. Uma boa capacidade no gerenciamento de conflitos e ter maturidade suficiente para reconhecer bons desempenhos. Aqui é a parte do gerenciamento dos recursos humanos, né? E, por fim, a gente vai discutindo aqui, nos recursos humanos, temos aqui, então, peraí, só um momento, vou voltar aqui para os recursos humanos. Recursos humanos, nós temos aqui esse pacote de trabalho, que é planejar o gerenciamento dos recursos humanos, que é o gerenciamento das pessoas, né? Não estou me apoiando muito forte nas outras áreas, porque para nós aqui, a nível introdutório, a base importante é o escopo, tempo e o custo. A entrega do projeto que ele se propõe é o cronograma e o orçamento. E aqui, por fim, para a gente ter uma ideia, o que é sucesso, né? O sucesso é alcançar o alvo, né? Ponto de chegada combinado, dentro das restrições impostas, dentro dos limites alcançáveis, dentro das últimas linhas de base aprovadas. Então, isso é sucesso. Quando a gente fala assim, o que é sucesso na vida em relação ao ser humano, né? Quando é que eu fiz sucesso? Quando é que eu posso dizer, não, eu fiz sucesso? É quando eu entrego o meu melhor dentro do meu potencial. Então, assim, esse aqui era o meu melhor que eu tinha para entregar, né? Dentro do meu potencial. O meu potencial, ele só me dá só para entregar até aqui. Então, eu utilizei todo o meu potencial de entrega. Então, quando eu consigo fazer isso, então, eu posso dizer automaticamente que eu fiz sucesso, né? Não posso basear o sucesso na minha vida com aquilo que eu não tenho função de entregar, porque aí ele perde o nome de sucesso e vai assumir uma nova nomenclatura que chama de expectativa, não, frustração. Então, assim, a gente tem que saber classificar. O projeto nós não conseguimos fazer essa entrega, mas eu me sinto tranquilo, eu fiz sucesso no meu projeto, porque eu estava no arcabouço das minhas potencialidades, o que estava dentro da amplitude das minhas capacidades, eu entreguei. Então, para mim está tudo bem, eu fiz sucesso no meu projeto. Né? E aí vem a ampliação do conceito de sucesso, né? Aí eu tenho aqui a data de início, data final e o que a gente entregou. Eu tenho aqui os business cases, são as entradas, projeto, autorizado, depois eu sigo para sucesso primário, que é o produto do meu projeto, realizando o meu projeto, e no final lá tem os benefícios, né? Da ação dos benefícios que estava desenhado para o projeto, tudo deu certinho. Fizemos o que nós tínhamos realmente condições de fazer, então aqui nós nos apropriamos do conceito de sucesso no nosso projeto. Uma ideia, um projeto, uma operação, né? O que era para ser feito, o que foi feito, feito. Que a gente chama, então, aqui, a gente chama também de 3D, né? Que é do, doing e done. Fazer, fazendo e feito. Então,
conseguiu isso, então chamamos isso de sucesso na gestão e no gerenciamento de um projeto. A todos vocês, muito obrigado. Bom dia, um bom trabalho e até o próximo mês, quando nós vamos falar sobre gestão ágil de projeto com a metodologia Scrum. Isso, obrigada, sabe? Obrigada, gente. Agradeço mais uma vez por estar com vocês.